Tem um ponto na vida em que você começa a perceber que algo não está mais encaixando da mesma forma, mas não consegue explicar exatamente o que. Não é um evento específico, não é uma briga, não é um afastamento claro. É mais sutil do que isso. É como se, aos poucos, aquilo que antes parecia sólido começasse a perder densidade. Como se as relações, as conversas, as conexões que você sustentava com tanta certeza começassem a revelar pequenas rachaduras que sempre estiveram ali, mas que você nunca teve disposição ou maturidade para enxergar. E então vem o desconforto. Um desconforto estranho, porque ele não aponta diretamente para alguém, não acusa ninguém, não te dá um alvo claro. Ele simplesmente aparece, em momentos aleatórios, em silêncios, em interações que antes eram naturais, mas agora parecem forçadas. E, no meio disso tudo, surge uma pergunta que você evita formular com clareza. Porque sabe que, se fizer isso, talvez não consiga mais voltar ao estado anterior. Será que eu estou me afastando? Ou estou finalmente enxergando? Essa dúvida marca o início de uma ruptura interna, porque, a partir desse momento, você não consegue mais se relacionar da mesma forma. Ainda tenta, ainda mantém algumas interações, ainda responde, ainda se faz presente, mas algo já não é igual. Existe uma consciência silenciosa crescendo dentro de você, e ela começa a questionar tudo aquilo que antes você aceitava sem pensar. E quando essa consciência começa a crescer, ela não para mais mesmo que você tente ignorar. Toda relação que você constrói ao longo da vida é sustentada por uma estrutura invisível feita de expectativas, interpretações e projeções que você, muitas vezes, nem percebe que está criando. Você não se conecta apenas com o comportamento real da outra pessoa. Você se conecta com aquilo que você acredita que aquele comportamento significa. Um gesto simples vira um sinal. Um momento isolado vira um padrão. Uma demonstração ocasional vira uma prova de algo maior. E é assim que você constrói, pouco a pouco, uma narrativa interna sobre quem o outro é. Essa narrativa não precisa ser completamente fiel à realidade para funcionar. Ela só precisa ser coerente o suficiente para sustentar o vínculo emocional que você deseja manter. E enquanto existem pequenos elementos que reforçam essa história, você continua acreditando nela, mesmo que existam sinais contrários espalhados pelo caminho. O problema é que essa estrutura é frágil, não porque ela seja necessariamente falsa, mas porque ela depende da sua disposição em manter certas interpretações vivas. E quando você começa a questionar essas interpretações, quando você começa a observar sem completar as lacunas com suposições, a estrutura começa a tremer. E quando essa estrutura começa a tremer, você percebe que talvez nunca tenha sido tão sólida quanto parecia. A incoerência é, quase sempre, o primeiro sinal de que algo não é exatamente como você imaginou. Mas curiosamente, ela raramente é tratada como um sinal de alerta imediato. Pelo contrário, ela costuma ser interpretada, justificada, relativizada. Você tenta entender o contexto, considera o momento da pessoa, pensa em possíveis explicações que preservem a imagem que você já construiu. Mas a incoerência tem uma característica específica, ela não se sustenta isoladamente, ela se repete. E a repetição transforma o que parecia exceção em padrão. Só que nesse ponto, você já está envolvido o suficiente para resistir a essa conclusão. Você começa a negociar com a realidade, aceitando pequenas inconsistências para manter o todo intacto. E é nesse processo que algo essencial começa a se perder, a sua capacidade de confiar na própria percepção. Porque você vê, mas escolhe reinterpretar. Você sente, mas decide ignorar. E essa desconexão interna cobra um preço. Porque, quando você começa a duvidar do que vê, você abre espaço para aceitar o que não deveria. Manter uma ilusão não é gratuito. Existe um custo psicológico constante, ainda que silencioso, em sustentar algo que já não se encaixa completamente na realidade. Esse custo aparece em forma de ansiedade leve, de inquietação, de necessidade de confirmação. Você começa a buscar sinais com mais frequência, a interpretar detalhes com mais intensidade, a depender de pequenos gestos para recuperar uma sensação de segurança que nunca se estabiliza. E isso vai desgastando, não de uma vez, mas aos poucos. Você se torna mais reativo, mais sensível, mais dependente de respostas externas para regular seu estado interno. E sem perceber, começa a girar em torno de algo que não te oferece a mesma estabilidade que você oferece. Esse desequilíbrio não é apenas relacional, ele é interno. Porque para manter essa estrutura, você precisa constantemente ajustar suas expectativas, suas interpretações e, muitas vezes, até seus limites. E quanto mais você ajusta, mais se afasta de si mesmo. Existe um ponto em que a realidade se torna difícil demais para continuar sendo ignorada. Não porque algo extraordinário aconteceu,
mas porque a soma de pequenas evidências finalmente ultrapassa a sua capacidade de reinterpretar. E nesse momento, a percepção muda, não de forma gradual, mas quase abrupta. Você começa a ver o padrão. Começa a conectar comportamentos. Começa a perceber que aquilo que você tratava como exceção sempre esteve presente. E essa percepção traz uma mistura estranha de alívio e desconforto. Alívio por finalmente entender. Desconforto por perceber há quanto tempo você já poderia ter entendido. E é aqui que surge a decisão que define tudo o que vem depois. Curiosamente, mesmo quando a verdade se torna evidente, ainda existe resistência. Porque clareza exige consequência. Ver com nitidez implica agir de acordo com o que foi visto. E isso nem sempre é confortável. Muitas vezes, significa encerrar ciclos, mudar dinâmicas, abrir mão de algo que, mesmo imperfeito, ainda ocupava um espaço emocional importante. Então você hesita. Tenta dar mais uma chance. Tenta observar mais um pouco. Tenta confirmar o que, no fundo, já está claro. Essa resistência não vem da dúvida, vem do apego. E enquanto houver apego, a mente sempre encontrará uma forma de adiar a decisão. A filosofia estoica propõe algo simples, mas extremamente difícil de aplicar. Observar a realidade sem adicionar camadas desnecessárias de interpretação. Ver o que está sendo feito, e não o que poderia significar. Avaliar o comportamento, e não a intenção presumida. Aceitar o que se mostra, em vez de insistir no que se imagina. Essa postura elimina grande parte da confusão, porque ela não permite que você sustente narrativas que não encontram respaldo consistente na realidade. E ao fazer isso, ela não te torna frio minus nimo netters, ela te torna lúcido. E a lucidez nem sempre traz conforto imediato, mas sempre traz liberdade. Quando a clareza se estabelece de forma genuína, o desapego deixa de ser uma escolha difícil e passa a ser uma consequência natural. Você não precisa se convencer a ir embora. Você simplesmente não consegue mais permanecer da mesma forma, porque aquilo que sustentava o vínculo, menos esdenas, a expectativa, a interpretação, a ilusão menos esdenas, já não existe com a mesma força. E nesse ponto, algo muda profundamente, você deixa de lutar contra a realidade e começa a se alinhar com ela. E esse alinhamento traz uma sensação de estabilidade que não depende mais do comportamento do outro. E é exatamente nesse momento que você percebe o que realmente estava te prendendo. Depois que você entende, a necessidade de falar diminui. Você não sente mais urgência em explicar, justificar ou confrontar, porque a clareza interna já é suficiente. Esse silêncio não é indiferença, é resolução. É o resultado de um processo interno que chegou a uma conclusão sólida. E nesse silêncio, existe algo poderoso. Você deixa de buscar fora aquilo que já resolveu dentro. E quando isso acontece, a dependência emocional perde espaço. Depois que a ilusão se desfaz, não é apenas a relação que muda, é a forma como você passa a perceber tudo ao seu redor. Você começa a questionar padrões antigos, a rever conexões, a observar comportamentos com mais atenção e menos indulgência interpretativa. E isso pode gerar um período de transição onde tudo parece mais frio, mais distante, menos envolvente. Mas na verdade não é frieza, é precisão. Você está trocando intensidade emocional desorganizada por clareza estruturada. Está deixando de se guiar por picos de sensação para começar a se orientar por consistência. E isso muda completamente o tipo de relação que você aceita construir. Porque, a partir desse ponto, você não se conecta mais com o que parece, você se conecta com o que se sustenta. Quando você olha para trás, depois de todo esse processo, a conclusão começa a se organizar de forma mais clara. Você não perdeu pessoas da forma como imaginava. O que você perdeu foram versões que você criou, versões que você manteve, versões que existiam mais na sua interpretação do que na realidade concreta. E isso não representa fracasso, representa amadurecimento. Porque cada ilusão que se desfaz abre espaço para uma percepção mais alinhada, mais honesta, mais estável. E com o tempo, isso redefine completamente a forma como você se relaciona não apenas com os outros, mas consigo mesmo. E talvez a pergunta mais honesta, no final de tudo, não seja sobre quem saiu, mas sobre o que você finalmente conseguiu enxergar. E, depois de te enxergar, você ainda conseguiria voltar a não ver? Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ainda está preso em algo que já não é real. Nos vemos no próximo ensinamento.